Olá, me chamo Patrícia Medeiros e quero apresentar para vocês o projeto Elas na Web, um projeto cujo objetivo é desenvolver a inclusão social das mulheres negras e indígenas em seus territórios, utilizando as ferramentas do marketing digital para que elas possam, dentro dos seus territórios, aprender e expandir esse conhecimento. Fique agora com a aula 5, cujo tema é a inclusão das mulheres negras e indígenas e os desafios para promover o trabalho em rede usando as mídias digitais e o marketing social. Para essa aula, teremos como convidada Keila Gadelha Guajajara. Ela é uma mulher indígena do povo Guajajara, é mãe, jornalista, mulher semente e coordenadora de comunicação da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas e Guerreiras da Ancestralidade e terá também a participação da indígena Eliana Carajá. Vamos à aula. Eu vou começar me apresentando. Eu sou Keila, eu sou do povo Guajajara, terra indígena Araribóia, localizado no interior de Amarante, no Maranhão. Atualmente eu estou morando em Estreito, fica mais ou menos uns 200 quilômetros da minha terra, do meu território. Sou mãe, sou jornalista por formação. Atualmente, hoje, eu estou como coordenadora de comunicação da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, a AMIGA, e também sou mulher semente da AMIGA, que é como a gente é dividido por categoria. A gente tem mulheres terra, mulheres raízes, mulheres semente, mulheres águas, e hoje eu sou mulher semente. É um prazer grande estar aqui participando junto com vocês desse projeto Elas na Web. Foi um convite da minha amiga Eliane. Era para ela estar aqui gravando junto comigo. Enrolei um bocado, mas eu acho que hoje vai dar certo. Hoje eu vou falar um pouco sobre essa dificuldade, todos esses desafios que a gente tem, principalmente enquanto mulher indígena e mulheres negras dentro da era digital e o que a gente vem enfrentando diante disso, principalmente enquanto jornalista, principalmente enquanto comunicadora, mas também enquanto mulher indígena, enquanto corpo território presente nessa área. Eu não vou falar eh, com tanta, com tanto estudo, mas por vivência mesmo, na área profissional e na área por pessoa, né? A gente, enquanto mulher indígena, a gente vem enfrentando, já não basta por ser mulher indígena, a gente já enfrenta tantos preconceitos. E mais ainda nessa minha área que eu faço, né? Eu tô aí há dois anos na Amiga, trabalhando como comunicadora, colaborando também. E nesses 2 anos, a gente teve que enfrentar muitas coisas, principalmente por ser mulher indígena e por ser mulher nesse lugar, porque já tem tantos outros comunicadores, homens, e aí parentes também, onde a gente enfrenta esses desafios e esses preconceitos. E aí nos colocar nesses lugares também de comunicação, tá à frente das câmeras, tá falando no microfone ou numa plenária dessas que acontece nos movimentos indígenas, é um desafio para a gente, porque muitas vezes eles vão querer nos calar, e aí, mas também é um obstáculo que a gente vai enfrentando todos os dias e que cada dia mais a gente passe, e que a gente possa falar de nós, das nossas lutas, das nossas dores, principalmente nesse lugar. E aí, quando eu falo desse lugar, a gente está falando sobre inclusão das mulheres indígenas e mulheres negras nesse lugar, onde a gente quase não vê, né, a presença delas. Recentemente eu participei de uma roda de conversa em São Paulo, juntamente com outras mulheres indígenas, Josileia Caingangue, Shirley Krenak, Braulina Baniwa, e lá algumas pessoas fizeram algumas perguntas
e quando eu falo algumas pessoas, é da área da comunicação mesmo, jornalistas e ou estudantes, graduandos. E aí eles perguntaram de que forma eles poderiam ajudar a gente enquanto mulheres indígenas, comunicadores, nessa parte da comunicação, como que eles poderiam se dirigir a nós. E aí eu respondi que eu acho que, eu não acho, é uma certeza minha, que ser jornalista hoje estuda mais do que as demais áreas, né? Porque você tem que saber tudo sobre a fonte que você vai pesquisar, sobre a fonte que você vai entrevistar. E aí eu falei, porque algumas pessoas, quando chegam pra gente, elas falam ainda com aquelas palavras de muitos anos atrás, com o termo de tribo ou índio. A gente sabe que tudo na vida é um aprendizado, e aí a gente também está aqui para aprender e também para ensinar. E aí, mas é também pesquisar mais sobre nós e de que forma falar com a gente. É, tem tem tantas das nossas das nossas matérias que a gente publica, artigos que a gente faz enquanto mulheres indígenas também, e mulheres negras. A gente vai ter muita informação sobre, se vocês forem pesquisar por aí, vocês vão encontrar muito documento na internet, principalmente, livros, tem muitos também. Então, que de alguma forma vai ensinar para a gente como se dirigir a algumas mulheres indígenas, com as mulheres negras também. E aí eu respondi que, principalmente enquanto jornalista, né, nos colocar nesses lugares de poder falar, de poder contar a nossa história, não ser somente um, um objeto de pesquisa, né, porque a gente também quer falar. Recentemente a gente lançou um artigo, eu e Josileia Caigangue e Braulina Baniwa, e aí também colocar diante disso, sabe? A gente também consegue escrever, a gente também consegue falar, por mais que algumas pessoas achem que a gente não pode falar por nós, né? Que não sabemos o português e a gente aprendeu, a gente teve que aprender, né? Se bem que a gente não queria, né? A gente queria estar lá mesmo dentro dos nossos territórios, fazer os nossos rituais, os nossos cantos e as nossas rezas, mas a gente precisou sair para estar aqui nessa luta, né? E a gente vai seguir também. E aí, quando eu falo desse lugar de pesquisa, a gente também sentiu essa necessidade de estar nessas redes sociais que a gente vê e o quanto é importante e necessário para a gente estar nesses meios. E quando eu falo isso, quanto mulher indígena também, e principalmente mulheres negras, tá se colocando nesses lugares, porque a gente vê pouquíssimas mulheres presentes nesses espaços, nessas redes, e quando eu falo as redes, a gente está aí com o Instagram, a gente tem aí o Facebook, que é uma das plataformas que é mais usada também, né? Até porque ela é mais viável para se usar, né? Em alguns lugares, até para em questão de internet mesmo, ele pega bem menos do que o Instagram, né? E por fácil uso mesmo. E aí a gente tem o Instagram, a gente tem o WhatsApp, que é por onde também a gente se comunica muito. E quando eu falo estar nesse lugar, a gente teve aí um, um momento bem complicado, que foi o da Covid. E aí nós, mulheres indígenas, tivemos como uma ferramenta de luta essa plataforma, sabe? A gente fez uma reunião onde participou mais de 80 mulheres, uma live, e aí onde cada uma fazia seus cantos, suas rezas, seus rituais e falava das necessidades e de suas dificuldades que estavam passando dentro do território. Então, era um meio de comunicação das quais elas poderiam também falar das suas necessidades ali dentro do seu território, se conectando com tantas outras que estavam lá fora, de tantos outros biomas, né? Estavam aí todos os 6 biomas ligados pela uma tela. Então, é importante a gente estar nesses lugares e saber manejar, por mais que a gente tenha dificuldade, porque nem todo mundo vai estar sabendo como mexer no Instagram, como mexer no Facebook e, e WhatsApp.
mas é uma forma da gente se comunicar e saber a necessidade de cada uma, de cada povo, de cada território. Quando a gente participou desse momento, foi um momento em que a gente estava num momento de crise, onde cada uma estava nas suas casas, é, com todo aquele medo, aquele pânico, com tantas mortes. E a gente precisava se conectar umas com as outras, até porque a gente já fazia isso e a gente continua fazendo isso, que é no movimento dos povos indígenas, que é durante o ATL, e aqui acabou não tendo, e o que teve foi o ATL online. E aí a gente resolveu fazer o das mulheres, que foi esse encontro de mais de 80 mulheres, onde participaram de todos os 6 biomas, que estiveram conectadas através de uma tela de um notebook e de uma tela de celular, mas que foi um momento muito importante. Então, quando eu coloco a importância dessas redes sociais, dessas plataformas, eu também estou falando disso. É de uma estar conectada com a outra, de uma estar escutando a necessidade da outra, mas também no seu momento de poder falar. E quando eu falo nesse momento de falar, é essa momento de escuta também, porque em muitas dessas plenárias, desses movimentos que tem algumas mulheres, elas são impedidas de falar. A maioria das vezes em que você vai ver são homens falando nessas assembleias ou segurando um microfone, sempre vai ser homem. E enquanto mulher indígena, a gente também tem esse anseio de falar, de pegar um microfone. E eu falo isso simplesmente também porque eu sou uma dessas. Eu sou jornalista, eu sou formada em comunicação social, mas eu ainda tenho esse receio de também estar gravando, de estar à frente de uma câmera, de também estar pegando um microfone para falar. E isso é algo que eu venho treinando muito. Mas que a cada dia que passa a gente sente uma necessidade de também estar participando desses momentos, sabe? A gente é levada a falar. A gente tem essa necessidade e é preciso. Chega um momento em que é preciso a gente estar aí em frente às telas, em frente às câmeras e falando do que acontece com o nosso corpo, com o nosso território, e as formas de violações que acontecem diariamente, e que a maioria são com os corpos territórios de mulheres, mulheres indígenas e mulheres negras. Então, essas plataformas, elas são um meio de saída para que também a gente possa lutar, porque ela também é uma forma de luta. É, é uma das principais ferramentas, na verdade. Hoje a gente fala, enquanto indígena, que a câmera e o microfone, ela é uma principal ferramenta de luta para nós. E quando eu digo isso, quando eu estava fazendo meu TCC, que foi sobre indígena, é claro, eu fiz uma pesquisa durante o ATL de 2022, 2021, eu fiz um estudo, onde eu analisei o Jornal Nacional, que eu peguei os meses que estavam acontecendo o ATL, e fui ver as notícias que saíam. E foram poucas notícias que saíram sobre nós. E foi um momento bem delicado, porque foi um momento em que estava tendo muitos ataques contra o nosso movimento, no momento em que a gente estava acampado em Brasília. E aí estava tendo muita. A polícia estava invadindo o acampamento, estavam jogando spray de pimenta, bomba, bala de borracha, mas não teve nenhuma notícia dessas que saíram no Jornal Nacional. E quando saíam, eram outras pessoas falando por nós, sabe? Não eram indígenas que estavam ali, eram como pessoas a ser consultadas mesmo, que foi o que eu falei. A gente sempre é um objeto de consulta, a gente nunca está lá falando por nós. E quando eu trouxe isso para o meu TCC, foi algo que eu sentia necessidade de falar, sabe? A gente já sabia disso porque a gente convive com isso e a gente vê isso todos os dias. Mas é bom a gente deixar registrado. Ter um documento para ter isso e ter feito todo esse estudo foi bom para mim, principalmente. Porque, por mais que falem que a gente é essas pessoas que têm que estar dentro do território, que têm que estar dentro da aldeia, que não tem que sair, a gente também tem que sair, a gente também tem que lutar, a gente também tem que falar. A gente tem muita coisa ainda para conquistar. A gente está vivendo um marco aí bem complicado. Tem o mar... E quando eu falo do marco, né, a gente vai falar do marco temporal, que está aí há
muito tempo violando nossos corpos, nos matando, matando mulheres, estão praticamente todos os dias entrando dentro dos territórios e violando nossos corpos. Tem meninas sendo mortas, tem meninas se suicidando por conta disso. Então, é um direito que está sendo violado nosso, e a gente tem essas ferramentas como uma forma de luta. E aí, cada dia que passa, a gente sente essa necessidade de estar nesses lugares, nesses espaços, falando da nossa vida, da nossa história, que poucas pessoas conhecem, e que julgam bastante, como uma forma de aparição. Outro dia eu fui falar que me falaram que a gente estava querendo dominar o mundo. E aí eu rebati, assim, a gente não está querendo dominar o mundo, a gente está querendo curar o mundo. Ele está doente e ele está pedindo socorro e muitas pessoas não estão ouvindo. Então, uma das formas da gente estar ali marcando presença, saindo dos nossos territórios, é através dessas telas, é através de todas essas redes que estão aí. É a única forma que a gente tem de denunciar, até porque essas grandes mídias, e quando eu falo grandes mídias, é para os olhos brancos, né? Porque no meu conceito de mulher indígena, as grandes mídias são as nossas, porque a gente está contando o que é real. É, mas essas outras grandes mídias aí, elas nunca vão falar sobre o que está acontecendo dentro do nosso território. E quando vão falar, elas vão falar de uma forma muito pequena. É como se fosse algo que não tivesse importância. São vidas que estão sendo tiradas. E aí a gente vai mais uma vez voltando para todas essas ferramentas que a gente tem como forma de luta e a gente vai mostrar. Então, essa é a necessidade das mulheres negras e mulheres indígenas estarem à frente dessas telas para demonstrar, para demarcar a tela mesmo e contar suas necessidades para o mundo todo ouvir. E aí a gente fala não somente para eles saberem do que está acontecendo dentro do nosso território, ou o que está acontecendo dentro do território das outras mulheres negras, que a gente sabe que também cada uma tem sua luta, mas como uma forma de conexão, como uma forma de fazermos aliança, porque cada movimento ele vai se unir e através dessas redes sociais, desse mundo digital, é possível fazer essa aliança, porque a gente também está em busca de parceiros, a gente também está em busca de apoiadores, porque são muitas coisas que nos atravessam, que atravessam o nosso corpo. E aí a gente precisa também estar aqui. Estão entrando dentro dos nossos territórios, estão acabando com a nossa cultura, os nossos rituais, a nossa forma de vida. É, e e foi bem legal no ano de 2022, enquanto mulher indígena da Amiga, a gente fez uma caravana e a gente rodou quase todos os 27 estados do Brasil, para ouvir a necessidade dessas mulheres. E foi algo bem bacana, foi algo para a gente crescer, tanto como pessoa quanto profissional. A gente adentrou esses territórios e ouviu muitas histórias bem marcantes, assim, de luta mesmo, de resistência de mulheres que eu tenho certeza que nunca subiram numa plenária daquelas de uma TL ou de uma marcha, talvez, para falar do que está acontecendo dentro do território. E aí, é, eu acho que é isso. Olá, mulheres, participantes, ouvintes. A gente está aqui para participar com vocês. Espero que todos estejam bem nesse momento, né? Se cuidando bem. E aqui a gente vai discutir falar sobre a questão de comunicação, né? As mulheres indígenas. Meu nome é Eliana Carajá, sou do povo Carajá. A gente vai falar sobre a questão do movimento indígena na área de comunicação. Nesse momento, a gente vê que é de suma importância o movimento indígena estar falando de comunicação, está tendo a capacitação de todos os movimentos, e principalmente dos jovens, na questão de comunicação. Isso é importante tanto na aldeia, para nós repassar como que o movimento indígena está se comunicando.
A gente vê também, né, Keila, que a gente tem esse papel de estar divulgando o nosso trabalho, de estar buscando cada vez mais as questões da era digital para o movimento indígena. É de suma importância para todos nós que necessitamos de informações, que muitas vezes as informações não conseguem chegar na base e através da internet as informações conseguem chegar o mais rápido possível para poder a gente estar falando do trabalho, falando de alguma notícia que é necessário chegar dentro das comunidades. Eu comentei, Eliane, sobre a nossa caravana, onde a gente teve um momento em que esse processo de escuta. E olha só o tamanho de um projeto como esse, que foi fazer uma caravana onde a gente passava dentro dos territórios, e escutava essas mulheres e essas necessidades de cada uma, e que isso não saiu nas grandes mídias. E eu falo grande mídia, a gente está falando dessas outras, a mídia do branco, né? A gente coloca, eu coloquei que, para mim, a grande mídia é a nossa comunicação, a comunicação de mulheres e meninas indígenas. A gente tem uma comunicação aí da APIB, a gente tem uma comunicação da COIAB, o MIAB, Amiga, onde a gente faz a comunicação, onde a gente faz acontecer com o que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem, que são poucas, mas que a gente tem, a gente faz da nossa forma. Então, a gente está aí também engajando outras mulheres para que elas estejam presentes cada dia mais à frente dessas telas, dessas câmeras, pegando microfones para que elas falem, uma forma de fortalecimento delas, principalmente nesses lugares e nessas plataformas, dando engajamento a elas, assim também impactando de alguma forma, a vida dela, o cotidiano. E quando eu falo impactando a vida, tem muitas mulheres indígenas que ainda usam as redes sociais para divulgar o seu artesanato, para vender as suas pinturas. Agora a gente está aí com mulheres indígenas produzindo roupas, pintando, tanto que é lindo, é uma mais linda do que a outra. E que elas usam essas plataformas para fazer essa venda, sabe? Então, é necessário um fortalecimento, é necessário para que todas, cada dia mais, todo dia, elas participem ainda mais e que elas se sintam à vontade, que elas se sintam inclusas nesses lugares, onde muitas vezes a gente ainda é limitado. Eu estava contando que em alguma dessas assembleias, dessas plenárias aí, no ATL ou outras assembleias que acontecem, muitas mulheres elas não pegam um microfone para falar. Verdade. Inclusive, a gente aqui, quando a Edna propôs o projeto Elas na Web, foi de suma importância o envolvimento das mulheres indígenas, porque é o momento nosso de nós estar buscando essas informações, esse instrumento de comunicação, para que a gente possa repassar as informações para as mulheres. É igual você falou, quando a gente teve a questão da caravana, e lógico que vai ter de novo a caravana aí, é o momento de nós mulheres estar fortalecendo essas mulheres da base para que elas vá falar por elas mesmas, dentro das comunicações, fora dos territórios, buscando todas as informações. Então, por isso, esse projeto das mulheres, ela na web, é de suma importância para nós, todas as mulheres também, tanto as mulheres negras como as mulheres indígenas, demonstrando que a gente também pode, sim, alcançar o objetivo na questão da comunicação, porque realmente o que você falou, essas mídias assim que está sempre aí mostrando, elas nunca mostram a realidade dos povos indígenas e também do movimento negro, né? Então, é de suma importância que nós, mulheres indígenas, nós, mulheres negras, costumamos dizer que nós precisamos falar por nós mesmos. É de suma importância a questão da comunicação, principalmente aos jovens, que eles também, daqui a um tempo, eles que vão estar nessa luta aí, e que a gente sai de cena para poder estar entrando para estar desenvolvendo um trabalho bacana aí, que é o que você faz, que eu admiro muito, e por isso de estar você aqui agora com a gente. É isso que eu tenho que falar assim, na questão da comunicação, né? Então, é isso mesmo, Eliane. É um processo de inclusão, é um processo de fortalecimento enquanto pessoa, enquanto mulher indígena, tá nesse local, tá nesses lugares, tá nesses espaços. E a gente vai ouvir muito, não é só ali no fisicamente que a gente vai estar vendo esse processo de machismo
e de silenciamento, onde a gente já participou de alguns projetos e alguns eventos onde homens perguntaram o que que a gente estava fazendo ali. A gente também vai encontrar ali, principalmente nos comentários absurdos que a gente vai ler num conteúdo que a gente posta, ou numa foto, ou num vídeo, divulgando o nosso trabalho, ou falando um pouco sobre a nossa luta e a nossa vivência. A gente também vai encontrar esses machismos, e na maioria das vezes até mesmo são parentes, homens. Quando eu falo parentes, são os homens indígenas. E é importante e que isso não seja algo que nos faça baixar a cabeça, muito pelo contrário, a gente incomoda e a gente vai incomodar muito mais. A gente tem o celular na mão e a gente vai para cima, vai gravar tudo, a gente vai estar aí dominando todas essas redes sociais que a gente faz todos os dias como uma ferramenta de luta mesmo, e a gente vai unir, porque esse processo de estar aí, esse fortalecimento também é um processo de união e de fortalecimento tanto das mulheres indígenas quanto das mulheres negras, porque tudo é uma causa só e é uma luta só. E a gente vai estar aí unindo forças para que a gente possa encontrar ainda mais nessas plataformas como um meio de inclusão, mesmo que elas sejam mais inclusivas e menos racistas. E quando eu falo assim, é tanto de gênero como de raça e tudo mais. Eu acho que é isso, é uma luta para se agregar mesmo e fortalecer cada vez as mulheres indígenas, as mulheres negras e todos os movimentos que tem aí. A comunicação, ela vai mudar o mundo e a gente está aí para fazer isso também e usar isso da melhor forma possível. Eu acho importante o fortalecimento da comunicação, que assim a gente tem uma arma importante sem machucar os outros, né? Mas usada em benefício próprio de todos nós. Acredito eu também que é uma forma das pessoas conhecerem um pouco também do movimento indígena, que somos muito discriminados, né? Ainda tem muitas pessoas que nos discriminam, tem notícias que são fake news que prejudicam nós do movimento indígena, especialmente nós mulheres, igual você falou, né? Quando tem algo que incomoda, logicamente que tem alguns parentes que não gostam, né? Mas que a gente está aí para lutar contra isso, contra a discriminação, a violência contra a mulher, a questão da questão de uso de álcool e droga, né? Os trabalhos envolvidos de redução de danos que a gente vem aí lutando nesse projeto também, delas na web, para que desenvolva todo o trabalho de conteúdo. E a comunicação é de suma importância nesse momento, porque através dela a gente pode falar. Às vezes eu não posso ir numa aldeia longe daqui, de outro estado, mas a comunicação vai chegar até lá, através das nossas aulas, das nossas comunicadoras, das pessoas que estão aí ouvindo o nosso recado, ouvindo as nossas comunicações através da web, para poder demonstrar todo o trabalho desenvolvido no movimento indígena, no movimento não indígena. E aí vem aí essa questão do trabalho desenvolvido pelo movimento negro e o movimento indígena juntos. Isso é de suma importância para todos nós, né? Mostrando que a discriminação ela tem que ficar para trás e que avance cada vez mais a questão do nosso movimento, e a comunicação é de suma importância para todos nós, dentro e fora das aldeias. É isso, Eliane. Foi boa essa conversa entre nós. Obrigada por estar aqui comigo, quebrando mais essa barreira. A gente segue aí unindo essas forças e nos fortalecendo, tanto espiritualmente como fisicamente, uma conectada com uma outra, através de todas essas plataformas que estão aí disponíveis para a gente, que a gente possa usar ela da forma correta. Obrigada.